vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, eu sou o teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, eu sou o teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, mas corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Vamos curar uma geração nessa manhã. Vamos liberar cura nessa manhã. Quem aqui conhece Raquel na Bíblia? Faz assim com a mão. Quem era Raquel? Tinha algumas, né? Mas a mais famosa era a esposa de Jacó, esposa de Israel, vamos dizer assim. Se Jacó era o pai das tribos, nós podemos dizer que Raquel também era mãe das tribos. Por mais que ela não gerou os 12, ela gerou apenas 2. Mas era que Jacó mais amava. Qual que era o problema de Raquel? Repita comigo: esterilidade. Ela não gerava. Você já parou para pensar que todas as mulheres que tinham um testemunho poderoso na Bíblia, elas não geravam? Elas eram estéreis.
Qual que era o problema de Ana, mãe de Samuel? Tem outras aí se nós formos continuarmos. Quem aqui sabe os nomes dos 2 filhos de Raquel? O mais velho e o mais novo? Repita comigo, José e Benjamim. Eram os 2 filhos de Raquel. José nasceu no ambiente onde Jacó trabalhava por um amor. Raquel não gerava, Lia, sua irmã, gerava muito. E por não gerar, ela começa a clamar a Deus. E aí Deus ouve o clamor daquela mulher e nasce José. Só que quando nasce José, Raquel ela não consegue ficar mais satisfeita. Porque assim como José nasce, Lia ainda continua gerando. E por Lia continuar gerando e Raquel, o ventre dela ainda não gerar, ela começa a clamar novamente para que ela gerasse mais. Vamos comigo, por favor, não se disperse. Nós oramos agora, levante suas mãos assim. Nós oramos agora para que toda dispersão no nosso meio venha cessar. Eu oro agora para que no nome de Jesus o Espírito Santo cele esse ambiente, esse lugar com a presença dEle. Para que tudo aquilo que for liberado nessa manhã venha ser uma cura e uma virada de chave sobre a vida de muitos aqui. Senhor Jesus, nós damos total liberdade ao Senhor agora. Quando nós estamos aqui ministrando a Tua palavra por intermédio do Teu Espírito, nós pedimos a Ti liberdade agora. Que o Senhor tenha liberdade agora para tocar corações, para tocar vidas, começar a transformar vidas agora, Jesus. Abra o teu coração, querido, abre o teu coração nessa manhã. Abra o teu coração nessa manhã, abra o teu coração. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Espírito, nós acreditamos ainda no teu poder. Nós acreditamos no teu poder, Espírito Santo. Nós não impediremos o teu agir nessa manhã. Nós não impediremos o teu agir nessa manhã. Nós não impediremos o teu agir nessa manhã, Espírito Santo. Eu oro sobre todos aqueles que não geraram ainda ou que pararam de gerar na tua presença. Vamos, vamos, vamos. Você que ora em línguas, vamos, edifique-se. Fale mistérios com ele, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Entre no ambiente eterno. Entre no ambiente eterno. Entre no ambiente eterno. E existe uma lacuna, Thay, entre aquilo que ela gerou e aquilo que Lia continuava gerando. E a Bíblia diz que chegando em Efrata, ela começa a ter dores de partos novamente. Eles estavam indo em um caminho de reconciliação, em um lugar onde Deus prometeu para eles. Eles estavam indo num lugar onde Jacó nunca tinha saído, que era ao lado do teu pai Isaac. Quem aqui conhece a história de Jacó? Já parou para pensar que enquanto Jacó não voltou para casa, Isaac não morreu? Você já parou para pensar que Isaac morre só depois que Jacó volta para casa? E no mesmo instante que Isaac morre, Raquel também morre? Jacó voltando para casa, ele sofre duas percas. A perca daquela que ele amava e a perca do pai que lhe dava destino. E a Bíblia diz que na morte de Raquel, quem nasce é Benjamim. Quem nasce é o filho mais novo, depois dele não teve mais nenhum. Era o filho mais novo de Jacó. E é engraçado que quando Benjamim está nascendo, aquela mulher por dores de parto, ela, no ápice do seu sofrimento, indiretamente ela tenta amaldiçoar o teu filho.
Quando as parteiras perguntam para ela qual que é o nome que nós daremos à criança, ela fala: é Benoni, porque esse certamente é o filho da minha aflição, é o filho da minha dor. Porque debaixo de dores eu estou gerando aquilo que está saindo dentro de mim. No ápice de uma dor, uma mulher estaria amaldiçoando uma tribo. Ela estava declarando que aquela tribo, daquele homem, viveria dores e aflições. Você já parou para pensar que muitas coisas que nós estamos gerando na presença do Senhor, nós estamos colocando nome devido às nossas aflições e às nossas tribulações que nós passamos no processo? Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que já não se alegra mais com aquilo que Deus está colocando nas mãos, porque focou mais no processo do que no propósito. E aí quando Deus faz, ele fala: sofri muito para ter. Quem aqui é casado faz assim com as mãos? Maridos e esposas, por favor, não amaldiçoem os filhos que vocês têm dentro de casa. Não amaldiçoe aquilo que Deus colocou sobre as mãos de vocês. Pastor, mas é terrível, querido. Não reclame por aquilo que Deus te deu e por aquilo que você orou. Nós estamos colocando nomes naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e nos confiado, por causa do processo e da dificuldade que nós estamos enfrentando. É difícil isso. É difícil. Nós estamos diante de uma geração que ela não se alegra, porque ela talvez foi amaldiçoada inconsequentemente ou inconscientemente por pais que não entenderam um propósito eterno. A nossa juventude está triste, cansada, porque pais, quando geraram, em vez de dar o nome de Benjamim, filho da minha felicidade, estão declarando: é Benoni, é filho de aflição, é filho de dor. Eu quero remover um peso das suas costas nessa manhã, porque essa casa está pesada ainda, ela precisa se tornar mais leve. Não se ofenda com tudo aquilo que Jesus vai fazer, porque Ele vai liberar cura sobre nós. E repita comigo assim: a orfandade é a maior luta da nossa geração. Ô Cláudio, sabe o que fez Benjamim ser Benjamim? Ter um pai do lado no momento que estava nascendo. Enquanto Raquel chorava, Benjamim, eu tenho a convicção, dá a mão aqui, Ra. Enquanto Raquel chorava por gerar Benjamim, Jacó estava assim na mão dela. Estava segurando firme as mãos dela. O apóstolo Paulo fala que nesses dias nós sofremos dores de parto. O apóstolo Paulo fala que a igreja dos nossos dias, ela está sofrendo como dores de parto, para que venha gerar filhos espirituais, para que venha gerar filhos do propósito. Mas sabe qual que é a alegria que tem no meu coração? É que da mesma maneira que Jacó estava segurando as mãos de Raquel, Cristo também está segurando as mãos da igreja, para que a igreja não amaldiçoe aquilo que ela está gerando em meio às aflições. Será que tem alguém aqui me entendendo? Que enquanto Jacó estava segurando as mãos de Raquel, para que Raquel, por mesmo que sofresse, não amaldiçoasse uma geração, Cristo também está segurando as mãos da igreja, para que a igreja gere filhos segundo o propósito eterno, mesmo que seja no meio da aflição. Quem aqui conhece Salmos 23? Você já parou para pensar que nós gostamos da parte que ele fala que um óleo será derramado sobre a nossa cabeça? Unja minha cabeça com óleo, prepara-me uma mesa perante aos meus inimigos, faça o meu cálice transbordar. Quem aqui não gosta desse versículo? Eu amo. Todas as vezes que eu tomei assim, eu falo: Jesus, encha-me com teu óleo. Faz descer, Jesus, o teu óleo. Faz transbordar o teu óleo. Faz transbordar o teu azeite. Quem aqui não gosta? Eu gosto, querido. É Bíblia. Você acha que nós vamos usar a Bíblia somente naquilo que... Não, vamos usar ela na totalidade. Se Ele fala que vai encher, transbordar, eu quero que Ele me enche e me transborde, pronto. Só que eu preciso entender que o mesmo salmista que fala que uma mesa será preparada, que o óleo será derramado, ele fala assim: primeiro eu vou ter que passar pelo vale da sombra da morte, porque é no vale da sombra da morte que as tuas mãos me seguram. É no ambiente onde nós não temos nada mais para crer que Ele se revela quem Ele é. Posso ouvir um amém? Queridos, vamos lá, Jesus está gerando cura, você precisava estar sorrindo.
Sabe por que nós não estamos sorrindo? Porque aquilo que nós estamos gerando talvez não provém do Espírito. Talvez não é fruto de um relacionamento com Jesus. Existe uma passagem que o Ti vai saber onde que está, que agora eu não me lembro. Que a mulher adúltera que bebe água, ela enche a barriga. Não é, Ti? Números alguma coisa. Está na Bíblia, querido. Lê depois lá. Número 5. Está aí. Trazem duas mulheres e aquela que bebe água e a barriga incha, ela está debaixo do adultério. E talvez nós estamos inchados, achando que nós estamos gerando, mas nós estamos bebendo água talvez para a nossa condenação, porque aquilo que está dentro de nós não está sendo fruto de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, tem alguém comigo? Talvez o que nós estamos gerando nesses dias não provém de um relacionamento genuíno com o noivo da igreja, com o marido da igreja, com aquele que deu a vida pela igreja. Talvez aquilo que nós estamos gerando seja fruto de relacionamento com os nossos irmãos e não com Jesus. Querido, por favor, se as dores que você está sentindo hoje não é um propósito sendo gerado por você, não vale a pena nós continuarmos dentro aqui da igreja. Você precisa entender que não vai valer a pena. Vai valer a pena, Dezinho? A gente chorar o ano inteiro, a vida inteira, e no final nós entender que não provém do relacionamento com Jesus. Não vai valer a pena. Quero poupar o seu tempo. Vai assistir Esporte Espetacular. Não passa mais a turma do Didi, né? Senão eu ia falar para você assistir a turma do Didi, era tão legal. Na hora do almoço assistir a turma do Didi com o jacaré. Lembra? Era maravilhoso, pé. Era legal demais. Você sabia como ia acontecer o Didi ganhando de todo mundo ficando com cara de bobo, mas nós existia para se alegrar, nós era infantil, nós era criança. Mas nós precisamos entender aquilo que nós estamos gerando nesses dias para que a gente não venha amaldiçoar. O trabalho da igreja nesses dias, ele tem sido dificultado, ele tem sido difícil, porque os pais que vieram antes de nós, não aprendeu liberar o nome sobre Benjamim. Talvez aqueles que geraram espiritualmente antes de nós, por ter gerado nas dores, não aprendeu que por mais que nós sofremos, o Espírito sempre estará conosco. Não está? Jesus, cura essa casa, cura essa geração. Cura, Espírito, nós estamos diante da Tua mesa nessa manhã. A mesa do pão, a mesa do vinho. Nós estamos diante da Tua mesa. Eu vou liberar assim, querido. Faz tempo que eu não libero assim. Eu vou liberar tudo que está aqui dentro hoje. Porque nós precisamos entrar em um ambiente mais profundo de maturidade. Juízes capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 fala da história de Gideão. Você já conhece ela. Uma cidade e um povo que estava totalmente em dificuldade da vida. E quando o Espírito aparece para Gideão, o que Gideão estava fazendo? Pode falar. Lagar era lugar de prensar a uva, de preparar o vinho. E Gideão estava fazendo pão. Gideão estava fazendo pão num lugar onde era para prover o vinho. Toda vez que você lê vinho na Bíblia, você precisa entender que é a alegria que está sendo brotada. Aquele povo não precisava de alegria não, Rafa. Precisava demais, bicho. O povo estava sofrendo, o povo já não tinha mais recurso para nada. O que o povo fazia de dia, à noite os inimigos vinham e tomavam. O povo não tinha o que comer. Só que tinha um homem que entendeu. E eu fiquei sempre falando para Deus, por que ele estava malhando trigo num lugar onde era para prensar uva? Todo mundo fala por causa da vigilância, para não fazer com as mãos. E faz sentido. E aí ontem à noite eu estava em casa e eu fui pegar água para Ju. Eu escutei assim, ó. E aí eu falei, amor, acho que você está chorando. Aí eu fui lá no quarto e falei, não estou chorando não, eu sei que está chorando. Eu falei, eu também não. Ela falou, eu também escutei. E aí na hora que eu deitei a cabeça, o Espírito Santo falou assim para mim assim, ó, é Raquel que está chorando. Aí eu fiquei naquilo lá, eu falei, Raquel está chorando. Eu falei, eu acho que eu já li isso aqui na Bíblia. E aí eu falei, por que Raquel está chorando, Jesus? Ela falou assim, porque os filhos dela foram arrancados. Eu falei, mas por que Raquel? Ele falou, porque a cidade está chorando, porque os filhos estão sendo tirados.
E aí eu falei, mas por que, Jesus, que os filhos estão sendo tirados? Quando Jesus fala comigo, eu gosto de instigar ele a falar mais, de verdade. Eu não me contento quando Jesus fala assim, eu sou bom, eu quero falar assim, se o Senhor é bom, eu quero ver que o Senhor é bom, porque senão eu não vou acreditar. Quando Ele fala que vai fazer alguma coisa, eu falo, eu quero ver mesmo se você é homem para fazer. E aí você fala, credo pastor, fala assim com Deus, eu falo, Ele é meu Pai. Eu tenho liberdade para falar com Ele. Eu tenho liberdade, repita comigo, eu tenho liberdade para falar com o meu Pai, do jeito que o meu Pai gosta de me ouvir. Simples, querido. Você precisa entender o jeito que Ele gosta de te ouvir. E eu falo mesmo para Ele, tem dia que eu falo, eu duvido mesmo. Se o Senhor for isso aí mesmo que o Senhor está falando que o Senhor é, vem aqui agora e faz alguma coisa. Tem dia que Ele faz, viu? Aí nós fica com cara de tacho, porque aí fala, era melhor Ele não ter vindo não, porque aí Ele nos responsabiliza. Tá acabando? O papai está na casa, viu? Vamos lá, o papai está na casa. O nosso pai está na casa. O papai está na casa, o papai está na casa. O papai está na casa. Eu vou falar até você acreditar, o papai está na casa. Meu pai está na casa. Se o seu está, eu não sei, mas o meu está aqui. O seu está aqui, Dezinho? Então faz alguma coisa, querido. Se seu pai está aqui, faz alguma coisa. Se o papai está na casa, faz alguma coisa. Fala alguma coisa, fala alguma coisa para ele. Se o papai está na casa, o papai está na casa. E aí Jesus falou assim, Raquel está chorando, Marília está chorando porque os filhos dela têm sido tirados. Eu falei, Jesus, mas por que está sendo tirado? Aí ele me veio a palavra de Gideão. Porque em tempo de escassez, nós não precisamos nos preocupar com o vinho, nós precisamos nos preocupar com o pão. E a minha igreja está se preocupando com o vinho e tem esquecido do pão. No deserto, querido, o que te sustenta não é o vinho, é o pão. Quando o povo estava peregrinando no deserto, o que sustentou o povo foi o maná, não foi o vinho. Tanto que nós não vemos vinho no deserto, nós não vemos a alegria no deserto, porque a alegria não estava naquilo que o povo estava desfrutando, mas naquilo que Deus era. Vamos lá, tem alguém? E eu falei, Jesus, mas até que faz sentido mesmo, você não é gente, não? Não faz sentido nenhum o que o Senhor falou, mas faz sentido demais. E aí Jesus falou, o que vocês estão fazendo? Vocês estão prensando uva para o vinho? Ou vocês estão prensando com os pés mesmos o trigo para preparar o pão? Eu falei, Jesus, faz sentido no que o Senhor está falando. Querido, eu quero colocar uma carga de responsabilidade para você, para que daqui uns dias você venha falar para mim, o Senhor nunca me falou nada. Para que você nunca venha falar para mim, você não me avisou, eu quero te pôr uma responsabilidade. Que a responsabilidade que você tem dentro de uma congregação é gerar filhos espirituais. A sua responsabilidade é formar discípulos. A sua responsabilidade é transicionar para alguém aquilo que você recebeu de Deus. Mas pastor, isso não é para mim, então talvez a igreja de Jesus também não é para você. A graça foi nos dada de graça, mas o discipulado vai nos custar tudo. Para se tornar discípulo vai nos custar tudo. E talvez chegou a hora, querido, de nós malharmos os trigos com os nossos pés. Provar com os nossos pés. Os pés falam de um lugar seguro, aquilo que traz segurança. Talvez chegou a hora de nós entregarmos a nossa segurança diante da presença dEle e falar para Ele, se for necessário eu dar minha vida para que uma geração inteira não seja amaldiçoada pela aflição, eu vou dar a minha vida. Talvez para alguns aqui precisa, o vale da sombra da morte precisa chegar, para que vocês venham desfrutar quem realmente Deus é. Misericórdia, pastor, credo. Você está jogando sofrimento para nós, eu estou jogando revelação. Não é sofrimento não, eu estou te dando a forma mais fácil de você compreender quem Jesus é através da revelação e não dos milagres e dos sinais. Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco para ir para o outro lado. Mateus capítulo 8. A partir do versículo alguma coisa. Jesus entrou no barco para ir para o outro lado. E quando Jesus entrou, os discípulos adentraram junto.
Se você ler o texto, depois a gente até lê o texto junto, Jesus não chamou os discípulos para entrar com ele, os discípulos quiseram estar ali, e com ele, ninguém chamou. Só que eu fico imaginando Jesus entrando dentro do barco, falando, eu vou, quem quiser vir, vem comigo, e todo mundo vai atrás. Só que a Bíblia diz que no meio de tudo, uma tempestade começa a vir sobre o barco, não é verdade? Você conhece a Bíblia? Não tem uma tempestade no meio do mar? No meio do rio, no meio de sei do que lá? Não tem assim? Tem uma tempestade? E o que Jesus estava fazendo na proa do barco? Dormindo, por quê? Porque Jesus foi para descansar. Se Jesus estivesse sozinho, a tempestade talvez ficaria a noite inteira e Jesus não se importaria com ela. Porque aqueles que têm o senso do propósito não se preocupam com as circunstâncias em volta. Aqueles que têm uma fé madura não se preocupam com as coisas que estão no nosso lado. Se é para entrar no meio de uma tempestade para descansar, nós iremos nos descansar. Só que eu e você escolheu seguir a Jesus. Alguém te obrigou a seguir Jesus? Alguém te obrigou a seguir Jesus? Quem é que foi obrigado a seguir Jesus? Foi livre e espontânea vontade, não foi? Então agora você precisa entender que para seguir a Jesus existe uma responsabilidade. Eu não posso omitir essa responsabilidade de você. Eu não posso essa manhã omitir, eu não posso. Eu até quero, mas eu não posso. Não te responsabilizar por aquilo que você está ouvindo e por aquilo que você está vendo. Jesus foi, nós estamos indo atrás dele. Eu estou nessa fase mesmo, eu estou indo atrás de Jesus mesmo. Se é para entrar no meio da tempestade para descansar, eu acho que eu vou descansar também. Eu acho que o maior erro dos discípulos naquela hora foi acordar Jesus, porque acordou e tomou logo uma prensa de Jesus. Homens de pequena fé. Eu fico imaginando quem aqui acorda felizão quando alguém te acorda. Na madrugada era 3 horas da manhã, a Ju me acordou e falou, amor, tem um barulho aí na casa. Falei, gato, já levantei, sabe quando você levantando bravo? Falei, meu Deus do céu, assustado. Fui lá, o gato deitado em cima da cara assim, ó. Falei, parecendo uma almôndega gigante. Falei, aí eu voltei, e na hora que eu voltei, ela já estava assim, ó. Deu nem tempo para falar que era gato. Quem aqui acorda felizão quando acontece essas coisas? Eu, sendo sincero, eu acordo nervoso. E depois eu nem consigo dormir mais. Fala abençoado, tá dormindo e eu tô aqui acordado. Depois demora uns 20, 30 minutos para dormir. E de sábado para domingo a gente já não dorme direito. Por causa do culto, da aflição do culto. Mas eu consegui dormir. Graças a Deus. Até perdi a hora. Quase o dia que chegou lá eu estava dormindo ainda. Quase, hein, Di? Sorte que ele perdeu a hora também. Deu uma atrasadinha também. Eu dei uma atrasadinha. Eu mandei para ele, fique em paz que eu dei uma atrasadinha. Ele falou, também deu. Eu falei, dá tempo de eu escovar o dente pelo menos. Tem dia que nós escova o dente aqui, nem cumprimento os irmãos, querido. Quando eu vou chegar assim no comentar você, é porque eu não escovei o dente ainda. Deixa eu escovar o dente, depois eu cumprimento você. A gente por causa da responsabilidade que a gente tem. A gente não tem que bater cartão, mas eu sei que 6 horas da manhã ele está me esperando ali. Eu entendo que todo dia cedo ele está me esperando. Às vezes para falar nada, mas eu sei que ele está ali. Eu sei que Jesus está aqui. Pode ser que ele não fale nada para mim, para você, mas ele está aqui. Jesus está entre nós. Jesus está entre nós. Jesus, eu declaro que o Senhor não precisa falar nada e fazer nada para nós cremos que o Senhor está aqui. O papai está na casa, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Nada. E é de verdade. Você precisa olhar e ver o que Jesus está fazendo. Por isso que Jesus só fazia o que o Pai fazia. Ele falou, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Os discípulos precisavam entender que se está numa tempestade, ele olha, Jesus está lá tirando um cochilo. Fala, eu vou cochilar também. Porque se o homem está dormindo, eu vou acordar ele para quê? Não acorde Jesus para as suas tempestades, não. Se Jesus está quietinho no meio das suas tempestades, fica quietinho também. Aprenda com Ele. Por favor, aprenda com Ele. Pastor, Jesus, é o que eu mais escuto esses dias. Pastor, Jesus não está falando comigo. Tá bom, então não fala com Ele também não. Fica quietinho, do lado dele, só sentindo a presença. Pastor, Jesus não está fazendo nada na minha vida. Claro que está, o silêncio dele também é a resposta para a nossa oração. Ele está fazendo, Ele nunca parou de fazer. Não parou não, gente. Ele não parou de fazer. Não parou, Dai. Aí Jesus acorda os discípulos e fala assim, homens de pequena fé, porque estão fazendo. Ele levanta as mãos, o vento e o mar se acalmam. E aí começa um a olhar para o outro e dizer assim, quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem.
E eu fiquei falando para Jesus, Jesus, não está claro não quem o Senhor é? Não está claro não, gente, o que Jesus está fazendo na tua vida? O que Ele já fez na tua vida? Não está claro não de onde Ele te tirou? Não está claro não aquilo que Ele já fez por você? Não está claro, não está claro, não está claro o que Ele já fez? O que mais que Ele precisa fazer para você, para Ele provar que Ele é Ele? Escute, deixa eu confrontar a sua religiosidade um pouquinho. Jesus não te deve satisfação, Jesus não te deve explicação, e Jesus não está preocupado com a tua opinião. Então, de verdade, um conselho que eu dou para vocês hoje, aos filhos dessa casa, pare de questionar aquilo que Jesus está fazendo. Não questione a soberania de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas está faltando tanta coisa, é porque você não precisa delas. Se está faltando é porque você não precisa. Se está faltando é porque você não precisa. Porque a oração do Pai Nosso nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje já acabou. Não questione aquilo que você não tem e aquilo que está sendo tirado. É porque você não precisa. Você não crê em mim não, né? É por isso que você está chorando. É por isso que você está aflito, você está cansado, Porque talvez você não está acreditando no que eu estou falando, mas lê a Bíblia, querido. Se você não acreditar em mim, vai ler a Bíblia. Porque isso que eu estou falando está na Bíblia. É mentira minha? Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Eu fico imaginando que o resto do caminho todo mundo foi em silêncio. Porque uns perguntou para os outros quem que era aquele, mas ninguém foi perguntar para Jesus quem ele era. Talvez você está perguntando para todo mundo quem Jesus é, mas você nunca perguntou para ele quem que o Senhor é de verdade. Porque para mim ele se revela de uma coisa, para você ele vai se revelar de outra. E aquilo que ele se revela para mim, que se revela para você, não nos define. Define quem ele é, a soberania dele. Queridos, eu encontrei Jesus no meio da cachaça. A primeira vez que eu fui na igreja, eu fui bêbado. E escutar sobre ele uma vez para mim foi suficiente. Eu falei, não é possível esse homem ser assim não. Lembro-me como se fosse hoje, Rafa. Eu falei, não é possível esse homem. Cheguei no meu quarto, de verdade, eu cheguei no meu quarto em crise. Porque eu falei, não é possível não. Depois de ter bebido o dia inteiro, ainda ter a consciência e a compreensão daquilo que estava sendo dito. E ainda tem aqueles mantras religiosos. Nossa, o culto hoje foi para mim. Não, o culto não foi para você, o culto foi para ele. O culto é para ele, repita comigo, o culto é para ele. É para ele. Fala para ele, é para ele. É por ele, só isso. É para ele. Então não fala mais, o culto foi para mim. Não, você não tem esse poder, você não é Deus. O culto é para ele. O culto é para ele, mas aquele dia parecia que o culto foi para mim. Mas é porque naquele dia eu me encontrei nele. E aí ele se revelou quem ele era. Aí acabou. Aí ele estraga a nossa vida. Tivone, eu fui ali, toda vez que eu tenho oportunidade, eu peço para a Tivone orar por mim. Dona Ivone está lá atrás. Toda vez que ela ora por mim, parece que é a minha mãe que está orando por mim. De verdade, minha mãe nunca orou por mim, mas eu tenho esse sentimento. Já orou assim, mas não. Você entendeu o que eu quis dizer? E ela me abraça e ela orou a oração dela hoje. Deus, restaure o vigor de 10 anos atrás. Quando ele corria, quando ele pulava, quando ele se alegrava na tua presença, independente de qualquer circunstância. Restaure o vigor do primeiro amor de quando ele te conheceu. E aquilo entrou no meu coração, eu falei, é verdade. Talvez nós perdemos a expressão do primeiro amor em nome de uma maturidade que nós não temos. Como você era quando você conheceu ele? Quem você era quando você conheceu a Jesus? Pastor, mas eu estou cheio de problema. Bem-vindo à terra. Hello! Pastor, estou cheio de aflição. Bem-vindo ao mundo, querido. Fantástico mundo de Bob é só na televisão. Na vida real ele não existe, não. O tio Ted e a tia Ruth não vai vir te salvar, não, querido. Estamos no planeta Terra. Só que Bill Johnson, ele tem uma frase que marca o meu coração e nesses dias ela tem feito muito sentido. Na eternidade eu nunca oferecerei uma adoração da forma que eu irei oferecer na terra.
Porque se na eternidade não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada, eu nunca vou poder oferecer naquele lugar uma adoração a Ele, que custe a minha dor, que custe o meu sono, que custe as minhas lágrimas, que custe tudo o que eu tenho. Você precisa entender que é no meio disso tudo que você precisa encontrar quem Ele é. Disso tudo, pastor, disso tudo. E aí em Mateus capítulo 14 a gente vê novamente uma tempestade, só que dessa vez Jesus insiste os discípulos a entrar no barco. Mateus capítulo 14. A Bíblia diz, é clara ainda, e insistindo Jesus que eles entrassem no barco e fossem até o outro lado. Eu fico imaginando ele falando para Pedro, Pedro, entra no barco. Eu não, da última vez que eu entrei, o negócio quase virou tudo e o senhor estava dormindo. Falando para João e para Tiago, vai, vamos gente, vamos que eu tenho coisa para fazer, vamos, que eu preciso orar, vamos. E Jesus insistindo, né, para que eles entrassem novamente no barco e eles fossem novamente para o outro lado. E um falando para o outro, nessa daí eu não caio mais. Essa daí eu já não faço mais não. Por quê? Porque já aconteceu uma vez, eu não vou deixar acontecer de novo não. Não sou no cego. Se a primeira vez o Senhor dormiu lá enquanto a gente estava na aflição e depois... E mais, nós tomamos um fumo do Senhor que nós foi até embora emudecido, nem sabendo quem o Senhor era. Você acha que eu vou entrar no barco de novo? E a Bíblia diz que Jesus insistindo até eles entrarem. E na hora que eles entraram, o barco foi, Jesus não foi com eles. E aí o que acontece, Dezinho, de novo? Vento, vendaval. Essa palavra é para algumas pessoas que deixaram de acreditar no barco da igreja nesses dias, pelos ventos que sofreram lá atrás. É um tempo de nós voltarmos a acreditar que tudo que Jesus faz vai ser por intermédio da igreja, e nós precisamos entrar novamente para dentro dela. Por mais que da primeira vez nós tenhamos nos ferido, nos machucado, nos angustiado, nós precisamos crer no poder da igreja de Jesus aqui na terra. Ah, pastor, eu não vou fazer mais porque quando eu fiz eu machuquei. Se machuca de novo, querido. Seja ferido para Ele de novo. O pior é que a gente está sendo, de verdade, escute isso, nós estamos sendo privados, nós estamos nos privando das feridas feitas pelos justos, para receber beijos enganosos lá fora. Provérbios 24, versículo 4, se não me falha a memória. Fiel é a ferida aberta pelos justos. E um perigo gigantesco, beijos enganosos que nós estamos recebendo lá fora. Já parou para pensar? Que muitos cristãos hoje têm mais comunhão com os de fora que os da igreja? Já parou para pensar que a gente tem amizade com o descrente, que dentro da igreja a gente não dá um abraço e um beijo no irmão? Ah, por quê? Porque ele é chato, pastor, você também é. Eu também sou. E está tudo bem, querido, é um monte de chato indo buscar a perfeição de quem ele é. Pronto, acabou o problema. Fala aí para o Claudinei, fala assim, ó, você não é perfeito. Fala para ele aí, fala, você não é perfeito. Fala, eu também não sou. Fala, tá tudo bem. Dá um abraço nele agora, fala assim, ó, tá tudo bem, querido. Fala, tá tudo bem. Fala para ele, tá tudo bem. Fala, 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 continue do teu jeitinho chato, que eu vou continuar do meu jeitinho chato, mas eu vou te amar pro resto da minha vida. Fala para ele. Fala, eu vou te amar pro resto da tua vida. Fala, eu vou te amar. Eu vou amar você pro resto da vida. Fala, eu vou. Fala, Claudinei, eu vou te amar pro resto da vida. Talvez a gente não crê porque nós estamos em um ambiente onde o amor é uma troca. Eu só amo aquilo que me beneficia. Quando Paulo vai falar sobre o amor, ele fala assim, ó, antes eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu entendia como menino, eu me vestia de menino. Depois que Jesus explana o verdadeiro amor para ele, ele falou, agora eu estou num tempo de maturidade, que a revelação me aprisiona. 1 Coríntios capítulo 13, a gente lê para romantizar, mas ele não é romântico, ele nos leva para um ambiente de sacrifício. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois que Paulo entende, ele fala, antes eu era menino. Por quê? Porque eu amava pela recompensa. Eu amava pelo interesse, eu amava por aquilo que eu achava que era correto. Mas quando eu entendi que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, a maturidade está sobre mim, então eu vou amar. Será que tem alguém disposto a amar aqui? Será que tem alguém disposto a amar, de verdade, amar mesmo?
amar a dar vida, amar. O amor de Jesus precisa ser o nosso reflexo. E Jesus falou: ninguém tem um amor maior do que o meu, que dá a vida em favor dos meus irmãos. O amor que nós precisamos ter nessa manhã é um amor de sacrifício uns pelos outros, aonde se um cair a gente não chuta, a gente levanta. Se faltar sobre um a gente supre, se faltar sobre alguém a gente pega no colo e arrasta e leva junto, porque esse é o amor da igreja de Cristo Jesus. E Jesus insiste com eles para eles entrarem, eles entram e está acontecendo tudo. E aí eles começam a chorar e se desesperar por causa do vento. E aí a Bíblia diz que vem Jesus andando sobre as águas. Tem até uma música que eu cantei esses dias aí, que é boa essa música, eu vou passar para o João cantar depois. É dos irmãos pentecostal, é boa, hein, João? Você sabe qual que é, eu já mandei para você. E aí vem Jesus andando sobre o mar. Andando sobre as águas, Davi. Andando sobre as águas, e todo mundo, por não saber quem Jesus era, uma tempestade demonstrou a fé rasa que eles tinham, a visão deturpada de quem Jesus era. Quando todo mundo falou: quem é esse cara? No outra tempestade eles revelaram um fantasma. Por quê? Porque Jesus está vindo aí. Talvez para você Jesus é uma anomalia, é algo fantasioso, algo que não existe, algo inacessível. E aí todas as vezes ele fala: não, é um fantasminha que está vindo, é um fantasma. E a fé e a visão era tão deturpada e tão fraca, que eles esqueceram até da tempestade, desenho, por causa de uma falsa visão. Aí fala: é um fantasmão mesmo. Ninguém fala mais do vento, só fala que é um fantasma. Um fala: pô, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E olha, Jesus, de verdade, ainda bem que Jesus não é a gente, porque se Jesus fosse a gente, eu teria entrado dentro do barco como se fosse um fantasma, só para ver todo mundo pulando para fora. Ainda bem que Jesus não é nós. Se fosse a gente, eu tinha entrado, Flá, como um fantasmão mesmo, dentro do barco, e só vendo ele pulando para fora. Eu: calma, gente, sou eu, volta aqui. Só que sempre no meio da tempestade tem um ousado. Repita comigo: ousadia. Ela remove a covardia das nossas vidas. Todo homem ousado, ele não é covarde. Será que tem alguém covarde aqui? Diz amém. Glória a Deus, não tem nenhum amém. A covardia, ela nos impede de ver quem Jesus é. Só que tinha Pedro que não era covarde, ele era ousado. E aí Pedro falou assim: se é Ele mesmo que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria, se é Ele mesmo, e Ele está falando que Ele é Ele mesmo, eu acho que eu não vou querer ficar nessa plataforma aqui não. Acho que eu não vou querer ficar no meio da igreja aqui, no meio da congregação aqui, temendo de medo com as coisas que vai acontecer ano que vem. Eu não estou zero preocupado com o que vai acontecer em 2025, estou não. Se nós vai ter dinheiro, se a gente não vai ter dinheiro. Não estou não, tio. Porque uma coisa que Jesus está removendo no nosso coração é a covardia. A gente não vai sucumbir. Não vamos sucumbir às dificuldades, não. Aí Pedro fala: eu vou. Deixa-me ir até com o teu encontro. Jesus fala: vem, bonito. Eu fico imaginando que Jesus fala: vem, para ele Jesus abre um sorrisão e fala assim: ó, alguém entendeu que para viver o sobrenatural precisa ser ousado, precisa ter coragem, precisa ser valente. Será que tem algum valente aqui nessa manhã? Será que tem algum corajoso aqui nessa manhã? Acho que não, você está tão quietinho, tristinho, que eu acho que você não tem coragem não. Tá tudo bem, se não tiver coragem eu vou orar que Deus vai colocar coragem dentro do teu coração. Porque o Espírito que está sobre nós não é um Espírito que nos escraviza, não é um Espírito de temor, é um Espírito de ousadia, de poder, de coragem. Você não crê nisso não, querido, é um Espírito de poder, de ousadia, de coragem. E aí Pedro vai, andando sobre as águas. Mas pastor, ele afundou, querido, eu quero, de verdade, não vou nem, eu prefiro, eu quero afundar lá na frente, a mão dele me segurar e poder voltar para o barco e falar: bonito, eu andei sobre as águas, vocês não. Eu provei do sobrenatural e vocês não. Eu tenho, de verdade, se eu fosse Pedro eu ia voltar grandão,
grandão para dentro do barco, falar para João, ele é o que todo mundo fala que você é o que ele ama mais, mas não foi você não, querido, que andou sobre as águas, foi eu. Vou fazer uma escola de como andar sobre as águas, arraste para cima. Você que nunca andou sobre as águas, arraste para cima que eu vou te ensinar. A dar uns 5 passos e afundar. Mas enquanto você estiver num lugar confortável, você nunca vai desfrutar do sobrenatural de Deus. E aí quando Pedro entra no barco com Jesus, o vento cessa, e um olha para o outro e diz assim, ó, certamente, ele é o Filho de Deus. Aí a visão daqueles homens já não estava mais deturpada, e a fé deles não era mais uma fé rasa. Eles sabiam quem eles estavam seguindo. Depois você lê lá Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 14. Se nós soubermos quem Jesus é, a nossa fé ela nunca vai ser rasa. A nossa fé ela nunca vai levar a gente num lugar de dúvida. Eu não estou falando de incertezas não, de aflições não, nós teremos aflições. Eu e você nós vamos ter aflições. Nós somos homens e mulheres de aflições. Essa casa é uma casa de homens e mulheres de aflição. Pastor, credo, eu já estou dando o spoiler para você dos próximos dias. Talvez a fonte seque para uns, talvez situações adversas cheguem para outros, mas é para que a aflição venha nos moldar para o propósito. Como você está murcho? Como você está murcho? Como você está murchinho? Essa era uma mensagem para te encher de fé. Era para você começar a rir, falar, é isso que eu estou passando, é só isso. É só essa porcariazinha que eu estou enfrentando, é só isso mesmo, é isso. É isso. Guarde isso no teu coração. O teu posicionamento nos dias da aflição definirá para onde você está indo. Vou dizer mais uma vez, a forma como você trata os dias maus definirá para onde você vai. Para onde você está indo, querido? Fala para mim, Claudinei, onde você está indo? Fala, Claudinei, por favor, onde você está indo? Como começou o seu ano? A palavra de Deus diz que não importa como começa, e sim como termina. Como está terminando o seu ano de 2024? Ah, pastor, já estou com a expectativa para o ano que vem. Miserável, sair desse ambiente raso de fé. A gente tem 31 dias ainda para viver nesse mês. E se em 7 ele criou todas as coisas, em 6, no 7º ele descansou. O que ele pode fazer em 31, querido? O que ele pode fazer em 31, se em 6 ele criou tudo e no 7º ele descansou? O que ele pode fazer em 31 dias? Não importa como nós começamos, mas como nós iremos terminar. Como você vai terminar o seu ano de 2024? Será que pior do que você começou esse ano? Ou você vai terminar cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de graça, vivendo no poder do Espírito, vivendo no sobrenatural, vivendo no ambiente de fé, vivendo no ambiente da revelação de Cristo Jesus? Como você vai terminar? Como você vai terminar? Por favor. É que você não sabe a minha situação. A minha situação está difícil. Ah, querido. Não sabe nem o que eu estou passando lá na minha casa e fica aí falando essas coisas. Vamos servir você? Vamos. Chega de murmurar na presença. Chega. Daquela velha música, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Do irmão Lázaro, né, João? Oxi. Tem dia que eu tô meio frouxo, eu já coloco logo o irmão Lázaro. Eu sou de Jesus. Eu já levanto com vontade de dançar, dizendo que eu sou de Jesus. E passando pela prova, dando glória a Deus. Esse dia eu tava fazendo um turno aqui, eu até mandei um "Oh Lord". E eu quase cantei que eu era de Jesus. Eu fazendo turno com os bastião aqui, os bastião começam a cantar em inglês. Falei, a única coisa que eu sei falar é "Oh Lord". Já logo mandei "Oh Lord". E os irmãos desenrolando no inglês, eu olhando assim, eu falei, ué, eu sei línguas estranhas, peraí. Peraí que eu vou mandar a minha aqui, eu já mandei um "Oh Lord", todo mundo riu, não foi? Quem que tava fazendo turno? Era o Paulinho da Celari, né? Cantando em inglês, eu fui os exibidos.
Eu vou mandar aqui línguas estranhas. Você não fala como eu falo, você tem a sua, eu tenho a minha. Vou mandar aqui. Só que nós precisamos de verdade passar pela prova dando glória a Deus. Passar de verdade, que se acabar o recurso, nós provém. Se acabar o recurso para comprar comida, nós pede uma semente emprestada, nós começa a plantar. Olha o jardim que tem. Se começar a faltar o dinheiro para comprar comida, eu uso esse jardim para fazer uma horta. Ah, Claudinha, nós come alface. Se Daniel ficou 21 dias comendo, nós também pode. Oxi. Nós que é mais gordinho, nós tem estoque para uns 3 meses, pronto. Você quer cadê o Cauê? Coitadinho, não tem estoque para 2 dias. O Dani, então, 3 horinhas acabou o estoque dos homens. Engorde um pouquinho, querido. Só um pouquinho, por favor, os magrinhos dessa casa. Vocês me ofendem com a magreza de vocês. É mais fácil vocês engordar do que eu emagrecer. Então engorda só um pouquinho, pra mim não ficar olhando pra vocês e ficando triste. Eu tô até indo pra academia, querido, nesses dias. Não sei o que eu tô fazendo lá. Não aplaude não. Sexta-feira eu cheguei lá, eu tava numa força de um ódio, fazendo aquilo lá. O Kim chegou, e aí, vai, você entendeu? Eu na força do ódio, levantando aqui, depois ele falou, mandou até pra mim, você tá bravo comigo? Tava bravo comigo mesmo, sem saber o que eu tava fazendo lá. O instrutor veio e falou, deixa eu te ajudar. Eu falei, hoje não, querido, senão eu tô na força do ódio, deixa eu quieto aqui. Mas, por favor, entenda, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. O irmão Lázaro morreu, mas eu acredito que o Espírito está pairando sobre a terra. E se a unção do Lorde estava sobre ele, que seja liberado sobre nós. E nós venhamos nos alegrar naquilo que Jesus está fazendo. Nós venhamos nos alegrar naquilo que Ele é. Nós venhamos nos alegrar naquilo que Ele já fez. Independente daquilo que Ele vai fazer amanhã. Aquilo que Ele já fez é suficiente para nós adorarmos o nome dEle. Engrandecemos o nome dEle. Será que tem alguém alegre com Jesus? Alegre com Jesus! Alegre com Jesus! Alegre, alegre, alegre! Será que tem alguém alegre com Jesus? Será que tem alguém? Você está alegre com Jesus? Vamos servir a ceia, Pérez. Vamos servir a ceia, vamos servir a ceia. Vai lá servir a ceia, vai lá. Vai lá servir a ceia, vai lá servir a ceia. Será? Ô, João, mais alegre, João, mais alegre, João. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar.